distribuição maior possível a um preço extremamente acessível, né? Para que isso? Justamente para quebrar a solidez da organização criminosa que estava naquele bairro, né? E de fato produziram isso e soltaram. Deu resultado lá, pois o crack ele provoca uma dependência tamanha nos seus usuários que acabou-se com a tal fidelidade na organização do tráfico, né? O próprio revendedor, o traficante ali do varejo, digamos assim, né? Quando ele passou a fazer o consumo do crack também, ele perdeu totalmente o controle daquilo, perdeu-se a fidelidade, né, com o tráfico. Então, as organizações acabaram se enfraquecendo. Com esse enfraquecimento, as autoridades conseguiram dominar de novo. Só que aí o crack tomou essa proporção que ele tomou, que a gente está vendo hoje como um grande mal aí na sociedade, né? Quais são os principais efeitos físicos e psicológicos ocasionados pelo uso do crack? Vejam bem, essa é uma pergunta muito importante. Os efeitos físicos, quem está nos assistindo, às vezes tem um filho que entrou nesse caminho, ou alguém até que está assistindo e que está pensando em avançar no uso, está recebendo convites ou coisa parecida, ou está curioso pelo uso do crack. Quais são os efeitos físicos e psicológicos que o crack vai gerar? Tá, vamos lá. Então é assim, durante o uso, né, do crack, a pessoa sente os efeitos psicológicos, primeiramente, são euforia, irritabilidade, um delírio persecutório, né, que para explicar isso, como a gente se propôs em falar numa linguagem bem simples, é a pessoa ter a sensação de estar sendo vigiada, observada, seguida, perseguida, que estejam armando algo para ela ser pega de alguma maneira, né, e ela começa a trancar portas, fechar janela, achar que tem câmera no quarto. Esses são alguns efeitos clássicos que a gente pode perceber facilmente que teve o uso do crack ali, né? Praticamente os mesmos efeitos da cocaína, só que potencializado em torno de 5 a 6 vezes mais, né? Quer dizer, essa persecutoriedade, eu estou sendo perseguido, estão me vigiando, estão me monitorando, vão me pegar. Essa persecutoriedade ela é muito forte. Já na cocaína ela está presente. Isso. Mas no crack ela fica altamente potencializada. Exatamente. Tanto que tem-se aí o linguajar chulo, né, até classificando os usuários de crack como noias. Noias, que vem de paranoia, né, que é a paranoia de estar sendo perseguido, né? De achar, chegar ao cúmulo de achar que tem câmera até dentro do próprio corpo, que ele está sendo vigiado por chips, coisas que lembram muito transtornos da esquizofrenia mesmo, né? Quer dizer, essa alta persecutoriedade, ela vai produzir um estresse na pessoa. Isso. Extraordinário. Extraordinário e arriscado, porque, por exemplo, uma pessoa que está trancada no seu quarto fazendo uso de crack e tem a nítida sensação de que a qualquer momento alguém vai invadir aquele quarto para matá-lo ou prendê-lo, alguma coisa, pode fazer com que esse sujeito, na tentativa de se defender de uma possível ação dessa, ele pegue um objeto cortante, uma faca, uma arma, alguma coisa, e fique como que de espreita, esperando. Ao menor movimento de qualquer coisa, ele ataca, durante o efeito da droga, né? Eu cheguei a atender pacientes, morava em fazenda, e trancado no quarto, fazendo uso de crack, e o cachorro se aproximando, uma porta de vidro no quarto. Quando o cachorro deu o primeiro passo que ele pôde aparecer, esse rapaz virou e deu 3 tiros no cachorro, e era o cachorro da família, não tinha nada a ver com o que ele estava passando ali. Poderia ter sido um familiar dele chegando ali, né? Então, das diversas razões que levam o usuário de crack a se tornar uma pessoa violenta, uma delas é o delírio persecutório. Se a pessoa, por exemplo, nós vamos continuar falando dos efeitos físicos e psicológicos, mas uma parte aí. Se, por exemplo, eu tenho um familiar que fez uso de crack, que está nesse momento
da, entre aspas, noia, ele está altamente persecutório. Qual seria o melhor comportamento para eu ter, estando com essa pessoa na mesma casa? Eu acho que nesse momento é dificultar o acesso a objetos contundentes e cortantes e não tentar estabelecer um contato com essa pessoa forçoso nessa hora, porque a pessoa pode ter reações inesperadas diante disso, né? Deixa se precaver com os objetos cortantes, os objetos de valor, porque nesse meio pode vir a fissura também, né? E espera, só se protegendo mesmo. Nesse momento não há muito o que ser feito. Depois do uso, depois que o efeito da droga abaixar e a pessoa já conseguir abrir a porta do quarto, ir à cozinha buscar uma água, esse tipo de coisa já são sinais de que a partir desse momento é possível estabelecer uma conversa com essa pessoa. Enquanto ela está trancada no quarto, quieta, geralmente apaga a luz, fica olhando nas frestas, não é o melhor momento, é muito arriscado. Perfeito. Vamos então continuar. Outros efeitos psicológicos e físicos do crack. Como a gente começou pelos psicológicos, então vamos a eles, né? Extrema irritabilidade. A irritabilidade ela está tanto quando a pessoa está sob efeito do crack, que ela não quer ser incomodada, e isso já faz dela uma pessoa arredia em relação ao outro, como quando ela está fissurada para mais uma dose, né? Então isso faz dela também uma pessoa extremamente irritadiça e pode vir daí comportamentos inesperados também, né? Depressão, né? A pessoa começa a se afastar das amizades, se isolar, começa a se sentir extremamente triste, desanimado, tudo isso como um efeito da abstinência que a droga provoca, né? O crack é uma droga onde uma dose dela já tem o poder de desenvolver a dependência, né? Então não é como as outras drogas, onde a pessoa tem o que a gente costuma chamar de lua de mel, né? Um período de prazeres com a droga e só ocasionalmente lá para frente começam a vir os prejuízos. No crack, um trago já tem a potencialidade para desenvolver a dependência na pessoa e muito pouco de prazer ela vai ter. Sim, o prejuízo. Então, não é que ela teve prazer com o crack e por isso ela o busca de novo. Não. A partir do momento que ela usou uma ou duas vezes, o desprazer de estar sem o crack é tão grande que ela precisa ir buscar uma nova dose. Não é mais uma opção. Vou para sentir prazer. Não. É vou porque não aguento estar sem. Muda-se o paradigma, né? E isso acaba complicando demais o dia a dia da pessoa, né? Outra questão que começa a aparecer são os efeitos físicos, né? Eu vou começar falando aqui sobre alguns sinais que a gente pode perceber no usuário de crack. Um extremo emagrecimento rápido, muito rápido, pois um dos efeitos do crack é diminuir o apetite e acelerar o metabolismo, pressão arterial, isso tudo. Então faz com que o organismo funcione num ritmo muito mais rápido, né? Então a pessoa rapidamente ela deixa de se alimentar. O sono dela também não é mais regrado, ela passa noites e noites acordadas, isso tudo vai formando aí um conjunto de coisas que acabam agredindo demais o organismo, né? E um dos sinais de alerta é que o primeiro lugar onde o usuário de crack começa a emagrecer são as bochechas, né? Não me pergunte por quê, mas fica evidente que essa região do rosto começa a ficar para dentro, né? O que eram bochechas acabam ficando côncavas, né? Para dentro, assim. Começam a aparecer algumas queimaduras em ponta de nariz, né? Ponta de nariz por quê? Porque geralmente o artefato para ser usado pode ser pequeno e a chama do isqueiro acaba pegando no nariz também. Os dedos extremamente sujos, todos cortados, de ficar manuseando alumínio, lata, cinza de cigarro espalhada para todo lado, né? E o emagrecimento é notório, é muito rápido, né? Isso fica evidente das pessoas que olham acharem, poxa, esse menino está com alguma doença, olha como ele está, fica muito claro o emagrecimento. Então vamos resumir isso, né, Tô? Emagrecimento no rosto, você diz, surgimento de queimaduras. Isso.